Oi, pessoal. A música é muito maravilhosa, né? Nós estamos fazendo o acampamento mais chique, né? Eu frequentemente penso sobre o dinheiro. Eu acho que vocês têm que pagar bem caro pela ticket, pela entrada que vocês escutaram a música do Gracias. Eu agradeço muito porque a gente pôde escutar bem de perto a música do Gracias. Hoje vamos ler mais uma vez Lucas capítulo 15. Hoje vamos ler em inglês. Capítulo 15, versículo 11 a 24. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos para aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Então, é uma história muito agradável, muito linda. Hoje de manhã eu fui com os ministros para Seul. Eu fiquei muito feliz de estar perto aqui, voltando para Busan. Quando eu vivia em Daejeon, eu ia para Daegu uma vez e eu ficava muito cansado de andar de carro. Hoje eu andei 1.000 quilômetros de carro, mas mesmo assim eu não estou cansado. Eu tenho medo de viver até os 100 anos dessa forma. Mas o que é mais importante, a gente está aqui recebendo treinamento, mas os ministros, eles estão cooperando muito com o nosso treinamento. Hoje, de manhã, às 6 horas, a gente disse que o carro partiria, o ônibus partiria. Na verdade, porque os ministros estão com mudança de fuso horário, eles não conseguem dormir muito bem à noite. Mas a última pessoa que entrou no ônibus foi 5:55. Eu fiquei muito agradecido para com os ministros. Quando a gente vê esse acampamento, a televisão está mostrando direto notícias sobre o nosso acampamento. Às vezes, aparece até o rosto de vocês. Então, assim, nós estamos realizando o acampamento. Nesse acampamento, eu não quero falar sobre outras pessoas, mas eu quero falar sobre as suas pessoas. Lucas capítulo 15, que nós lemos, é uma obra de arte, mas é uma literatura, a melhor literatura do mundo. Então, a coisa mais preciosa dessa história se desenhou a parte mais escura e miserável do ser humano, mas ele também desenhou a parte mais bonita, gloriosa e iluminada de uma pessoa. O filho pegou as partes dos bens do pai e foi para uma terra distante e gastou tudo dissolutamente. Depois que ele gastou todo o dinheiro, ele não tinha para onde ir.
E aí ele queria ir trabalhar, mas ele não tinha onde conseguir emprego. Então ele foi levado para o chiqueiro para cuidar do porco. Eles nem deram comida e mandaram cuidar dos porcos. Os porcos tinham o que comer, mas o filho de um homem rico não tinha comida para comer. Ele estava com tanta fome que ele queria comer a comida que os porcos comiam. Então, essa Bíblia está escrevendo, está desenhando a parte mais miserável, mais dolorosa e feia de uma vida. Mas um dia, o segundo filho, ele pensou sozinho. Ele tinha muito fardo de voltar para a casa do pai. Então, primeiramente, o coração do filho voltou para a casa do pai. Quando ele voltou, o coração dele voltou para a casa do pai. Na casa do pai, os trabalhadores tinham muita comida em abundância. Então, o segundo filho disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Eu morrerei aqui. E assim ele começou a seguir o caminho para a casa do pai. Ainda o pai e o filho estavam longe, distantes. Mas o pai o avistou de longe e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o que o pai falou? O pai falou para os seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazai também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Então aqui aparece a parte mais bonita de uma vida. Ele tomou banho, ele cortou o cabelo e tomou banho, colocou a melhor roupa, colocou anel no dedo, colocou sapato nos pés, matou um novilho cevado. E a imagem onde ele estava comemorando com seus amigos. Então, qual é a parte principal dessa história? Essa história está perguntando para vocês: por acaso o coração de vocês não está como o filho pródigo num chiqueiro, nas trevas? Por acaso seu coração não está cansado nas trevas? Por acaso seu coração não está com dor, sofrendo e triste? Mas sabe o que é mais importante aqui? Esse segundo filho, ele estava nas trevas e ele foi para a luz. A Bíblia está mostrando exatamente esse caminho que ele seguiu. Se por acaso a gente falar sobre Lucas capítulo 15, se você conheceu o coração de Deus, se você conheceu o amor de Deus, ele ser pobre, feio, ter dificuldade, isso nada tem a ver, não importa nada disso, porque a partir desse momento, o coração dele pode ter felicidade, alegria, pode ter gratidão. As pessoas não conhecem o coração de Deus, porque o segundo filho não conheceu o coração do pai. Ele estava sofrendo e angustiado no chiqueiro. Mas depois que o filho conheceu o coração do pai, a vida dele começou a mudar. Não foi o esforço dele que mudou, através do esforço dele que ele mudou, mas ele mudou através da palavra do pai. Eu me encontrando com muitas pessoas e falando com elas, eu vi muitas pessoas estando na treva saindo para a luz.
Então, indo para Seul, eu me encontrei com os ministros no meu carro e conversando com eles. Então, sabe, os coordenadores do acampamento mundial, eles estão me usando muito. Eles não me deixaram descansar nem por um segundo. E aí eu estava voltando. Eles me deram ordem. De Busan até o Songsan, você vai conversar com o tal ministro. E de Songsan até Seul, você vai ter que conversar com outro ministro. E de Seul até Songsan, você vai ter que conversar com outro ministro. Eu me tornei numa pessoa que estou conversando com os ministros. Pessoal, é porque nós estamos sentados aqui, né? Mas para você ir naquele país desses ministros e conversar com eles é muito difícil porque eles são muito ocupados. Os ministros, eles sentam na cadeira ao meu lado. E normalmente eu fico nervoso e fico tremendo. E aí eu conversei com o ministro. Hoje, o último ministro que eu conversei foi com o de Gana. Então, era hora da janta. E a gente comeu comida coreana no meu quarto do hotel. Os meus netos ficaram me esperando o dia inteiro, né? E quando eu cheguei, eles ficaram tão felizes. Os meus netos vieram dos Estados Unidos e eles só falam inglês lá, né? E agora eles vieram para a Coreia e eles não conseguem falar bem coreano. E quando se encontraram com o ministro, ficaram tão felizes, ficaram se agarrando nele. Eu falei para o ministro que eu ia vender o meu neto caçula por $10. O meu neto falou que quer ir para Gana. Vivendo a nossa vida. Deus nos ensina muitas coisas. Mas não essa situação que nós enxergamos, mas Ele quer que a gente enxergue uma outra coisa. Eu tenho o meu iPad. Sabe o que é muito bom desse iPad? Tem um aplicativo chamado FaceTime. Às vezes, eu ligo para os meus netos que estão nos Estados Unidos pelo FaceTime. E a gente, olhando um para o rosto do outro, a gente conversa. É muito legal. E do carro eu posso falar com os meus netos que estão nos Estados Unidos. Eu posso falar com os meus do quarto eu posso falar com os meus netos. Do hotel eu posso falar com os meus netos que estão nos Estados Unidos. Meus netos estão nos Estados Unidos. Mas eu estou sentado aqui na Coreia, no hotel da Coreia, e a gente pode conversar. Essa vez, os meus netos estão de férias e eles vieram. Porque eles estão de férias, eu queria dar uma dificuldade para eles. E eu pensei fortemente como fazer eles terem dificuldade. E a primavera passada, a gente teve um culto de abertura de uma igreja em Songju. E tem um irmão que ele planta melões. Aí eu perguntei para ele, tem alguma coisa para fazer no campo de melão? Tem muito trabalho para fazer. Então no mês de junho os meus netos podem trabalhar aí? Sim, lógico. E eu peguei os meus netos de Seul e eu falei para eles irem primeiro para aquele campo. E de Cheonju até Sonju ia ser muito tarde. Então, eu dormi em Gochang. Então, 5:30 da manhã, eles começaram a pegar o melão da árvore. Eles estavam numa estufa, né? E eram umas 6 horas da manhã. E eu cheguei e os meus netos estavam tão felizes pegando os melões. Eu queria fazer eles trabalharem o dia inteiro e ficarem cansados.
Mas 8h30, 9 horas, estava muito calor dentro daquela estufa, né? Por causa do sol também. E 8h30 a gente deu uma parada no trabalho. Por que vocês não estão mais trabalhando? Por que pararam? Ai, tá muito calor, não conseguimos continuar. Então, eles tinham que ficar cansados, ser difícil para eles pegarem o melão, mas não colher o melão, mas não estava nada difícil. Então, das 5h30 até 8h30, por 3 horas quase, eles trabalharam. Eles pegaram um monte de melão. E aí, tinha um cabo que carregava esses cestos de melões, então não era nada difícil. Aí, quando enchia o caminhão de melão colhidos, então a água lavava o melão. E aí o melão ia para um container, e aí caía ali conforme o tamanho. E eles pegavam e colocavam nas caixas. Então, quando os meus netos estavam começando a se divertir, pararam de trabalhar. Comeram um monte de melão e voltamos para casa. E no caminho os meus netos falaram: Vô, aquele tio nos deu dinheiro. O quê? Quanto que ele deu? Ele deu $50 para cada um. Trabalhamos por 2h30. Imagina, deve ter um monte de gente que quer trabalhar nessa fábrica deles. Eu queria fazer eles trabalharem, mas eles não conseguiram ficar nada cansados e difíceis ali. Uma vez eu queria que meu filho tivesse um momento difícil. Então, era férias de verão, e eu mandei ele para a igreja de Kodje. E eu falei para eles: você, nas férias, você vai para as crianças ao redor e fica panfletando para as crianças. Eu mandei para aquela igreja o meu filho para ele ter dificuldade. Mas, porque ele é filho do pastor Park, todo mundo só tratou ele bem. Pegou, ele colocou no barco, levou para Busan, deram dinheiro para ele. Aí, a partir daquele dia, eu desisti. Aconteceu assim por causa da situação. As pessoas, às vezes, têm que passar por dificuldade e problema. Esse segundo filho, ele teve um coração que ele jamais pôde ter antes. Ele estava comendo bem, bebendo bem, vivendo bem na casa do pai. Quando ele estava tendo esse tipo de vida, ele teve um coração que ele jamais poderia ter antes. E ele desperdiçou todos os bens. E ele não tinha dinheiro, ele estava com fome. E ele perdeu tudo que ele tinha. E agora ele foi lá para o chiqueiro. Ele estava vivendo como um porco, ele era um porco. Comia com porco, vivia com o porco, dormia com o porco. Ele não tinha nada, só porco ao seu redor. Ele era um porco estranho no meio dos porcos. Então, o porco tinha comida. Mas o segundo filho não tinha comida. Então, o porco tem um estômago bom, então ele digeria muito bem a comida. Mas o segundo filho não conseguia dirigir aquela comida. Ele começou a ficar com dor no estômago. Por mais que ele pensasse, ele teve o coração de que ele morreria de fome ali. Naquele momento, o segundo filho começou a pensar no pai. Fazendo o acampamento, o evento da IYF, andando pelo mundo inteiro. Os coreanos são inteligentes, eles são muito rápidos, mas os coreanos eles são muito apressados, eles são competitivos, o coração é muito pequeno, assim, é muito estreito. Então a gente criou um programa junto com os outros pastores para enviar esses estudantes para o exterior. E esses estudantes, quando vão para o exterior, por que eu só falo para eles comprarem a passagem e não levarem dinheiro a mais? Porque
Eu queria que eles lá na África ou no oeste da Ásia eles tivessem dificuldade. Eu também passei por bastante dificuldade. E o coração, quando você passa por dificuldade, o coração, quando tem todas as coisas boas, é muito diferente esses dois corações. Eu mandei os meus netos para o campo de melão para ter dificuldade, mas eles só comeram um monte de melão, ganharam dinheiro. Eles não conseguiram sofrer. Eu queria que o meu filho... para meu filho saber o que é a dificuldade de pregar o evangelho, eu mandei ele para Codé para ele poder pregar para as crianças ao seu redor. Mas naquela igreja, eles somente trataram muito bem meu filho. Quando a gente começou o Good News Corps, eu queria que os jovens passassem dificuldade, passassem fome, tivessem problema e sofressem. Mas os missionários que estão conduzindo ali a missão, né? Porque eles amam muito missionários temporários. Eles tiraram todo o tempo difícil dos missionários temporários. Eu não sei bem se é amor ou é o quê. Mas uma coisa que a gente pode ver na Bíblia claramente. Vocês acham que o segundo filho foi para o chiqueiro porque ele queria ir? Não. Eles foram porque eles estavam fazendo coisa errada. Ele foi porque estava fazendo coisa errada. E no final ele foi para o chiqueiro. Então, quando ele foi para o chiqueiro... Então, humanamente foi difícil, sofredor e doloroso. Mas... no coração do segundo filho, ele teve o coração que ele jamais teve antes. E naquele tempo ele pôde ver o coração do pai. Ele pôde sentir o amor do pai. Ele pôde sentir a gratidão pelo pai. Ele pôde perceber a graça do pai. Realmente é assim. Eu criei a minha filha e o meu filho. Então, a minha filha eu simplesmente criei em casa, mas eu pensei muito como criar o meu filho. Então, no começo, meu filho pedia, pai, compra sorvete, bala, e aí eu pensei. Agora ele é criança e pede, pai, me dá sorvete, bala, porque ele é criança agora. Mas quando ele tiver 20 anos, você acha que ele vai pedir, pai, me dá sorvete, pai, me dá bala? Com certeza, se ele ficar mais velho, pai, me dá uma câmera digital, pai, um Galaxy, pai, um iPad, pai, uma bicicleta. E quando crescer mais, pai, um carro. O meu filho, quando ele estudou nos Estados Unidos... eu comprei um carro bem barato, chamado Escort. Mas os outros ricos compravam BMW, carros bons para os seus filhos. Então, isso se tornou uma realidade. Há 10 anos atrás eu pensei. Então, porque os outros filhos têm pais ricos, então podem comprar carros bons para eles. Mas o meu pai é pobre, então ele só me compra carro porcaria. Então, eu pensei muito disso por causa do meu filho. Então, quando eu não podia comprar um carro bom para o meu filho, todos os outros pais ganham bem dinheiro, mas meu pai não ganha dinheiro. Com certeza, eu senti que o meu filho ia reclamar, ia me culpar. Então, eu pensei profundamente sobre isso. Por mais que eu ganhe bastante dinheiro, eu percebi que ia ser difícil, que o meu dinheiro seria difícil de alcançar todo o desejo do meu filho. E naquele momento eu comecei a pensar. Eu pensei em
controlar os desejos do meu filho. Vamos supor, eu faço tudo que meu filho deseja. Eu fazia tudo que meu filho desejava. Mas duas coisas eu não fazia o que ele queria. Eu sabia o que meu filho queria. E eu também queria ver meu filho feliz e satisfeito com as coisas que ele ganhava. Mas, porque o meu filho tinha que aprender a se controlar, quando ele pedia, pai, eu falava, não, isso não. Pai, o pai falou que não. Pai, o pai falou que não pode. Pai, o que, moleque? E eu te pegava, não! Eu queria ensinar o meu filho a ter o autocontrole. Meu filho, ele estava estudando nos Estados Unidos. E um dia, depois que ele se formou da escola, ele veio e me falou. Um dos amigos deles, eles estavam nos Estados Unidos também estudando, que eles eram da Coreia. E no inverno eles iam esquiar. E para eles poderem esquiar, eles tinham que uns 200 quilômetros das grandes cidades. E então os amigos dele iam viajar para esquiar. Mas porque o meu filho é filho de pastor, ele tinha que ir para a igreja. Ele comia na igreja, e porque ele dormia num canto da igreja, ele tinha que fazer faxina, tinha que dirigir, ele tinha que trabalhar. Então, ele não tinha como imaginar e viajar andar de skate no fim de semana. E aí, os outros jovens iam segunda-feira para a escola. Ai, nossa, esquiar é tão legal. Os jovens ficavam falando que esquiar era muito legal. O meu filho também queria ir. Mas sabe o que é incrível? Meu filho tinha vontade de ir esquiar. Mas ele tinha o coração de se controlar. Esse coração de se controlar não surgiu do nada. Desde criança, eu ensinei para ele a se controlar. Ele queria fazer. Eu queria dar aquilo para ele. Mas eu ensinei meu filho a se controlar. Mesmo que eu quisesse fazer por ele, eu não fazia por ele. Pai, não pode. Pai, o pai falou que não pode. Pai, o pai já falou que não. Eu ensinei o meu filho a quebrar o coração. Então, os amigos dele que estavam andando de esqui nos Estados Unidos, eles iam no sábado e voltavam na segunda. Aí depois iam no sábado e voltavam na terça. Eles achavam muito legal. Eles iam sábado e voltavam na quarta. Os professores dos Estados Unidos são diferentes dos professores da Coreia. Os professores dos Estados Unidos, eles ensinam, mas não disciplinam. Mas os professores coreanos, eles disciplinam. Por que você não veio na escola ontem? Na Coreia, eles perguntam. Nos Estados Unidos, eles deixam cada um resolver a sua vontade. E aí chegou o dia da formatura e todo mundo recebeu o diploma. Quando o meu filho abriu o canudo, tinha conteúdo no canudo. Tinha o diploma. Mas os outros estudantes tinham canudo, mas não tinha conteúdo, não tinha diploma dentro. Então, o que meu filho descobriu? O meu pai, desde criança, me ensinou a ter autocontrole. Então, cada pessoa, de pessoa em pessoa, tem uma habilidade diferente de se controlar. Assim como você não tem como tocar bem piano se você nunca aprendeu, assim também o autocontrole não vai surgir do nada se não for ensinado.
Porque eu sou um pastor. Porque eu leio a Bíblia. Desde criança, eu ensinei o meu filho a se controlar. Uma vez o meu filho me falou: pai, hoje eu vou fazer o teste de taekwondo. O que é esse teste de taekwondo? Pai, hoje se eu for, eu vou ganhar o primeiro dan de taekwondo. Tá, mas para que você precisa de dinheiro? Porque eu preciso de $50 para pagar os júris que vão me testar. Ah, é? Tá, então se eu te der $50, com certeza você vai conseguir ganhar o primeiro dan? Sim, pai, eu vou conseguir. Mas você nem fez o teste, como é que você sabe? Porque lá na academia, só os estudantes que têm certeza que podem passar, que falam para fazer. Então, se você pagar $50, eu vou conseguir ganhar o primeiro dan. Aí eu rindo para ele falei: ah, então mesmo não pagando $50, você tem o primeiro dan. Aí eu falei: chega de lutar taekwondo. Isso foi difícil para ele aguentar naquele tempo, né? Mas o que nós fizemos? Ele não pode vencer o pai. Eu pensei, eu tenho que vencer o meu filho. Se eu perder para o meu filho, eu vou tornar meu filho numa pessoa má. Então, o meu filho cresceu e um dia ele falou para mim: pai, naquele tempo, eu queria tanto conseguir aquele primeiro dan. Por que o senhor não me deu $50? O meu filho perguntou bem sério para mim. E eu dei uma resposta simples. Eu não tinha $50 naquele tempo. E acabou. Não fui eu quem fiz isso, mas foi Deus quem ensinou ele a ter autocontrole. Às vezes você não vai para o chiqueiro, mas através da dificuldade você aprende a ter autocontrole. Tendo felicidade, alegria, isso também você pode crescer desse jeito. Mas na vida também a gente tem dificuldade e tem problemas. Mas o que é importante? Se você conhecer o mundo do coração. Então, eu sentado no meu quarto, eu posso enxergar ou conversar com os meus netos dos Estados Unidos dessa mesma forma. Antigamente, para eu poder ver o rosto dos meus netos, ou eu tinha que ir para os Estados Unidos ou eles tinham que vir para a Coreia. Mas agora, através do programa chamado FaceTime, eu posso conversar com os meus netos dessa mesma forma. Estando na Coreia, mas o seu coração pode estar nos Estados Unidos. Se você aprender o mundo do coração, independente de onde você estiver, independente de estiver numa pobre posição, ou numa posição alta, ou numa posição dolorosa, isso é o teu corpo. Mas o seu coração está junto com Deus. O seu coração pode ir para a casa do Pai. O seu coração pode ir para a felicidade. Não é só porque a gente se depara com situações tristes que nós temos que ficar tristes. Não é porque a gente está na situação angustiante que a gente fica angustiado. Não é porque a gente fica na situação desesperançosa que a gente tem desesperança. A situação pode estar na desesperança, mas o seu coração pode estar na felicidade. Esse segundo filho falou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Você sabe onde esse segundo filho está falando? Ele está falando de um chiqueiro. De um chiqueiro, o que ele está falando? Ele está falando da casa do meu pai. Então, o corpo está no chiqueiro. É sujo, é frio, é solitário, é fome. Então, ele está ali naquela miséria.
Mas no coração dele, ele tem o pai. Tem alimento, tem calor, tem o coração de saudade. É aí que o coração dele está. Se o nosso coração for para aí, a situação também vai nos seguir. Então, a situação vai seguir para a casa do pai, vai se encontrar com o pai, ele vai poder receber graça. Por isso, vocês precisam de palestra, da palestra da mente. Então, o problema é que o filho, o corpo dele estava no chiqueiro com medo, com frio, com desespero. Mas se o coração dele também estivesse no chiqueiro, quem é que poderia tirá-lo dali? Uma verdade muito interessante é uma pessoa que pesca. Ele coloca ali uma isca no anzol. E ele gira a sua vara e lança a sua vara. E aí aquela isca vai bem longe. E aí ele puxa a linha. E aí aquela linha se aproxima dele. E quando o peixe vê, tem uma coisa gostosa se movendo. E ele vai nadando até lá e morde a isca. Ó, escutem bem. O peixe, ele mordeu a isca com o quê? Ele mordeu com a barriga? Com o rabo? Ele mordeu com o dedo? Com a nadadeira, quer dizer? Não, com a boca. Então, aí a boca dele é pego pelo anzol. Sabe o que é interessante? O que foi preso pelo anzol foi a boca do peixe. Escutem. Mas é só a boca que vai ser arrastada? O rabo não vai junto? Ele foi pego, o anzol pegou a boca do peixe. Mas não foi só a boca que foi pega. A barriga também foi levada. A nadadeira também, o rabo também, a cabeça, todo o peixe foi arrastado junto. Então, quando você está no sofrimento, para você esperar que todo o ambiente, a situação ao seu redor melhore, demora muito. Então, quando o peixe é pego, o anzol pega a boca do peixe, não é só a boca do peixe que vai, mas a barriga, a cabeça, a nadadeira, o rabo, todo o peixe é arrastado. Então, quando você está em meio a uma tristeza, não espere somente essa tristeza ir embora. A situação é difícil, é triste. Mas o seu coração, assim como o filho mais novo foi procurar pela casa do pai, você não precisa também ficar com o coração na tristeza. O seu coração também não precisa ficar no sofrimento. Então, seu coração não precisa ficar na desesperança. Quando eu li a Bíblia, eu descobri uma coisa incrível. O que é isso? Em João capítulo 5, Jesus Cristo se encontrou com um enfermo havia 38 anos. Ele ficou doente por 38 anos. A perna dele já estava toda ressequida, já não conseguia mais se mexer. Ele não tinha força na coluna para se levantar. E ele não conseguia ir para o lado do tanque. E Jesus Cristo se aproximou dele. E Jesus se aproximou dele e perguntou, queres ser curado? Então, o que o enfermo falou? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Porque quando eu vou, desce outro antes de mim. O que Jesus Cristo falou para ele? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Pessoal, Jesus Cristo
Não falou para a perna do enfermo. Não falou para o braço daquele enfermo. Não falou para a coluna daquele enfermo. A palavra de Jesus foi falada para o coração daquele enfermo. Então aquele enfermo estava doente e estava deitado. Então ele não podia se levantar. Ele não podia se mexer. Mas Jesus Cristo estava levantando o coração desse enfermo. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E o enfermo ficou chocado. O quê? Me levantar e andar? Se eu pudesse me levantar e andar, você acha que eu estou louco aqui para ficar deitado? Então, com certeza, teriam várias coisas assim. Teria esse tipo de pensamento. Mas esse enfermo foi levado pela palavra de Jesus. E primeiro o coração dele se levantou daquele lugar. Antes dele se levantar daquele lugar, o coração dele se levantou. Assim como primeiro é a boca do peixe que é pego pelo anzol. Se a boca for pego pelo anzol, não é só a boca que vai ser levada. A barriga, o rabo, as nadadeiras, tudo vai ser arrastado. Com certeza, esse enfermo é um enfermo que não consegue se mexer. Mas Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Para quem Jesus Cristo falou? Não falou para o pé do enfermo. Não falou para a perna do enfermo. Não falou para o braço do enfermo. Não falou para a coluna do enfermo. Falou para o coração do enfermo. E o enfermo pensou, o quê? Eu andar? Não faz sentido. Se eu pudesse me levantar e andar, por que eu estaria deitado aqui? Ah, Jesus, é isso que você tem para me dizer? Não faz sentido. No começo, o enfermo pode ter pensado dessa forma. Mas o enfermo começou a pensar. Até agora eu vivi conforme meu pensamento. Eu pensei que eu estava certo. Eu pensei que tudo que eu fazia estava correto. Mas o que deu certo? Então eu me tornei num miserável doente. Então, deixa eu pensar, não escutar o meu pensamento, mas a palavra dele. No meu pensamento parece que eu não vou andar. Mas ele está falando para eu andar. Ah, então se ele está falando para eu andar, será que eu vou conseguir andar? Ah, se ele está falando para eu andar, então eu vou tentar andar. O que foi que levantou primeiro? Antes da perna dele se levantar, antes da coluna se levantar, antes do corpo se levantar. Escutando a palavra de Jesus, o coração dele começou a se levantar. Se ele não tivesse coração, então com certeza ele nem teria tentado se levantar, mas o coração dele queria se levantar. Isso é a coisa mais incrível da Bíblia. E eu ensinei isso para muitas pessoas, mas esse enfermo começou a estender sua coluna para se levantar. E ele estendeu sua coluna e pegou os dois braços e se apoiou nele e fez força contra o chão. E uma coisa incrível começou a acontecer. Começou a acontecer uma coisa incrível. Começou a surgir força no tornozelo, na perna. Ele conseguiu se levantar. É isso que a Bíblia está nos falando. Então, foram essas coisas que eu procurei na Bíblia. Esse enfermo havia 38 anos, ele por si mesmo não tinha poder para se libertar esse filho pródigo não tinha força para sair do chiqueiro, ele estava com fome, com frio, estava difícil, mas o coração desse enfermo também não precisava ficar ali no chiqueiro. O coração dele foi para a casa do pai. Porque o coração dele foi para a casa do pai. Então, o coração do filho pródigo também foi para a casa do pai. O enfermo havia 38 anos, pensava que ele não poderia se levantar nunca e sempre estava deitado. Então, dentro do coração do enfermo havia 38 anos, teve muitos pensamentos. Mas ele nunca havia pensado em se levantar e andar. O que Jesus Cristo fez para o enfermo havia 38 anos?
Mesmo que ele quisesse se levantar e andar, ele não podia. Mas Jesus Cristo colocou um coração dentro dele, levanta e anda. E seguindo a palavra de Jesus, o enfermo, ele queria se levantar. Não foi desde o começo que surgiu esse coração. No começo, ele nem imaginava em se levantar. Mas Jesus, ele colocou essa semente no coração dele, levanta e anda. Ele colocou essa semente dentro dele. E o enfermo pensou. No começo ele riu. Como eu vou poder levantar e andar? Não faz sentido. Se eu pudesse me levantar e andar, por que eu estaria aqui? Não tem como. Todas as coisas impediam e bloqueavam a palavra de Jesus. Mas depois o enfermo pensou. Até agora eu acreditei só no meu pensamento, mas o que foi que deu certo? Qual foi o resultado? Eu acreditei em mim mesmo. Mas o resultado é patético. Não tem, não mais o meu pensamento, mas eu quero escutar a palavra dele. Se eu me levantar, será que eu vou conseguir me levantar? Então, aquela palavra de Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda, entrou no coração desse enfermo. E não estava somente no coração dele. Assim como a árvore cresce, dá frutos e nascem flores, se uma palavra de Jesus entrou no coração daquele enfermo, então aquele enfermo também, essa palavra de Jesus vai começar a crescer no coração desse enfermo. Ah, será que eu vou poder andar? Ah, ele está falando para eu andar. Então a palavra dele diz que eu posso andar. Quando eu vejo, não vai dar. Até agora eu vivi seguindo o meu pensamento. Mas o que é que deu certo? Ah, então deixa eu tentar levantar e andar conforme ele falou. É melhor eu andar. Então, no coração desse enfermo, entrando a palavra de Jesus, começou a pouco crescer. Então, a palavra de Jesus começou a encher o coração desse enfermo. Ah, deixa eu tentar me levantar. O enfermo ainda não conseguia mexer o corpo dele. Mas dentro do coração dele, surgiu um coração dele querer se levantar e andar. Porque o corpo e o coração do enfermo estavam conectados. Depois que entrou o coração do enfermo de levantar e andar, isso cresceu no coração dele. Ele, para se levantar, ele se apoiou nos seus braços e começou a mexer o seu corpo. Até agora, aquela perna, aquela coluna, aquele braço que estava tudo duro. Então, uma incrível força começou a entrar nele. Quando eu era criança, eu gostava muito de pegar libélulas. Então, eu pegava a libélula, a fêmea, e pegava o macho. E era muito interessante. A libélula. Então, são aqueles bichinhos que ficam dentro da água, né? Aqueles verminhos da água e sobe no mato. E depois ele cria, ele começa a criar asa, né? Então, quando ele sai do seu casulo, a sua asa sai. E depois que ele sai do seu casulo, tem veias que fluem na asa do libélula. E o sangue começa a circular na asa. E depois a asa começa a se abrir e ele começa a bater sua asa. E aí ele tenta voar para a grama ao lado. E depois ele começa a voar no céu. Então, esse sangue fluindo rapidamente pelas veias da asa da libélula dá uma grande força para a asa poder voar e permite com que ele voe bem alto no céu. Então, o sangue fluindo pelas veias da asa da libélula dá força na asa.
Então, quando a palavra de Deus entra no seu coração, uma incrível força surge dentro do seu coração. E através dessa força, você vence a desesperança, você vence a tristeza, você vence o sofrimento. E assim você pode ficar fortemente com os 2 pés firmes na terra. Então, como Deus está falando, como Ele pode trabalhar no nosso coração. Quando eu vejo isso, eu acho muito incrível e maravilhoso. Eu já falei várias vezes sobre isso. Há muito tempo atrás. Acho que uns 6, 7 anos atrás. Um dia veio um telefonema lá da Libéria, na África. O pastor da Libéria me ligou chorando. Pastor, o Cheioan. Ele foi picado por um escorpião, ele está morrendo. E eu escutei ele. Ele estava dormindo e à noite ele foi picado por um escorpião. E ele sentiu a dor. E aí ele acordou. Mas ele estava muito cansado e dormiu de novo. Aí ele acordou de manhã. Ai, ontem uma coisa me picou no pé. Será que não é escorpião? Ai, para de falar besteira. Ai, até parece que tem escorpião no nosso quarto. E ele deixou quieto, mas à tarde o corpo dele começou a ficar duro. O veneno do escorpião já tinha espalhado por todo o corpo. Ele começou a fazer xixi, cocô nas calças, ele estava morrendo. Rapidamente o levaram para o hospital. Os médicos já logo viram, ele foi picado por um escorpião. Se ele foi picado por escorpião, por que ele veio agora? O veneno já está espalhado por todo o corpo dele. Se ele viesse na hora, ele podia ver ou morrer ainda. Mas agora ele já está morto. Eles rejeitaram de recebê-lo e ele foi para um outro hospital. No terceiro hospital disseram a mesma coisa para ele. Aí falaram, deixa ele aí. Ele vai morrer igual. E aí ele foi para o hospital. E depois de um tempo ele parou de respirar. E o médico, ele fez os primeiros socorros e de novo a pulsação voltou. E de novo parou de bater o coração. E fez de novo os primeiros socorros e voltou de novo a ter pulsação. E a pressão sanguínea estava baixando. E todo mundo pensou, agora ele morreu. E naquele tempo, o missionário me ligou. Pastor, o Cheioan, ele está morrendo, pastor, ele foi picado por um escorpião. Eu falei, eu posso falar com o Yoan? O que eu posso falar pro John que estava lá bem longe? Na África, e eu falei com ele. Aí eu falei, Yoan, é o pastor Park. E aí eu falei com ele no telefone, aí eu falei, John, você está escutando o que eu estou falando? Sim, pastor, sim. Você foi picado por um escorpião. E agora você está morrendo. Mas, João, você escuta o que eu vou falar. Hoje de manhã eu li a Bíblia. Eu li Isaías 40, versículo 31. O que está escrito ali? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ioane, escuta o que eu vou te falar. Deus, ele nunca mentiu. O que Deus está falando é o que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por isso, se você esperar no Senhor, Ele vai te dar uma nova força. Você foi picado por um escorpião.
Se você quer vencer a força do escorpião, você tem que ganhar uma nova força. E a Bíblia diz claramente: quem espera no Senhor renova as suas forças. João, você está morrendo agora. Só existe um caminho para você viver. Você tem que esperar no Senhor. Olha para o Senhor. Espera no Senhor. Porque assim Deus vai te dar uma nova força. E assim você vai poder vencer o veneno do escorpião. Eu não dei nenhum remédio para o Cheioan. Eu só dei uma promessa da Bíblia. E eu percebi que ele aceitou essa palavra. Yoan, levanta logo. Eu vou desligar o telefone. E eu desliguei. E depois eu escutei. Naquele tempo, o Yoan sabia que ele estava morrendo. Tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Todas essas 66 livros da Bíblia são palavras de Deus. Essa palavra de Isaías que eu acabei de falar para vocês, que eu falei para o Yoan, é uma pessoa chamada Isaías que escreveu. Ele não escreveu o pensamento dele. Ele, conforme o que ele escutou de Deus, ele escreveu exatamente. Realmente foi o Isaías que escreveu. Mas a palavra é palavra de Deus. Essa palavra é a palavra de Deus. Por isso, Deus jamais mente na Bíblia. Mas se o Yoan acreditasse naquela palavra, ele viveria. Eu expliquei isso para o Yoan. O Yoan sabia que ele ia morrer. Mas o único caminho dele era esperar no Senhor. E ele esperou no Senhor. Deus, por favor, nos ajude. Por favor, eu espero por ti, Senhor. Dê-me força, e conforme a promessa, dê-me força. E depois o Yoan dormiu. Ele dormiu até roncando. E era bem tarde da noite. E o médico começou a ficar assustado. No monitor que tinha os batimentos cardíacos, a enfermeira começou a gritar: Doutor, aconteceu um milagre! Esse paciente está com a pressão sanguínea subindo de novo. E o médico veio e viu. Então, quanto mais o veneno é espalhado pelo corpo, a pressão tinha que diminuir. Mas o Yoan, a partir do momento que ele acreditou na palavra de Deus, a pressão sanguínea começou a subir. Naquela noite, ele tinha que morrer dentro de 1-2 horas. E no dia seguinte de manhã, ele se levantou do lugar. E os amigos perguntaram: ai, tudo bem contigo? Sim. Sabe o que aconteceu ontem? Você estava engolindo sua língua e a gente ficou arrancando a tua língua da boca. Foi bem difícil. Sério? Então, a perna dele estava toda podre por causa do veneno. E depois de 10 dias, estava perfeitamente curado. E há 3 anos, ele se encontrou com uma bonita senhorita e se casou. E no ano passado, de novembro, ele se tornou papai. E agora ele está em Los Angeles trabalhando pela UIF. Então, no corpo de John, ele estava cheio de veneno de escorpião, então ele estava morrendo. Mas ele, acreditando na palavra de Deus, ele teve esperança. Quando o corpo de John estava morrendo, o coração dele também estava morrendo. Mas a palavra entrou no coração de John, deu uma nova força e fez ele viver. O apóstolo Paulo estava preso na prisão de Filipos. E os braços e a perna estavam tudo amarrado.
E ele estava preso atrás de uma cela de ferro. Então, o corpo do Paulo estava assim, mas o coração de Paulo não estava preso. O coração de Paulo saiu da prisão. E o coração de Paulo foi para o céu. O coração de Paulo se encontrou com Deus. E enquanto ele se encontrou com Deus, ele ganhou força no coração. Ele louvou a Deus e cantou a Deus. Por isso, todas as portas começaram a se abrir. Então, por causa do terremoto, as prisões se abriram e os carcereiros, eles queriam se matar, mas naquele dia eles receberam salvação. E depois, no dia seguinte, as portas se abriram e Paulo saiu da prisão. Eu quero falar para vocês, pessoal. Muitas pessoas, quando se encontram com tristeza, ficam tristes. Quando ficam sofrendo, quando encontram sofrimento, ficam sofrendo. Quando se encontram com a dor, ficam com dor no coração. Então, mesmo que a situação seja essa, mas o seu coração não precisa ser assim. Quando a gente lê a Bíblia, nos 66 livros da Bíblia, por mais que a gente passe por uma situação difícil, se o nosso coração olhar para Deus e depender de Deus, quando o nosso coração se liberta, disso, eu pude ver muitas situações mudando. Então, assim como eu falei, quando você vai pescar, se o anzol pegar a boca do peixe, não só a boca vem seguindo, mas a cabeça vem junto, a barriga vem junto, a cabeça vem junto. Independente da dificuldade, independente do sofrimento, independente da situação que você possa ter. Mas uma coisa que você tem que aprender do mundo do coração é que o seu coração também não pode ficar preso nessa situação, nesse desespero, na dificuldade. Mas o seu coração tem que olhar para Deus. Olhe para o coração de Deus. Então, o seu coração vai se levantar em direção a Deus. Seu coração vai se libertar daquele lugar. A sua situação vai mudar. Todas as coisas vão mudar. Então, o segundo filho está no chiqueiro. Então, o corpo dele está no chiqueiro. Mas o coração dele não está no chiqueiro. O corpo está no chiqueiro, está com fome, está com frio, está suja, ele está solitário. Mas o coração não está no chiqueiro, mas está na casa do Pai. Então, para ir para a casa do Pai, ele não precisa pagar pelo trem. Para ir para a casa do Pai, não precisa ter passaporte. Para ir para a casa do Pai, não precisa ir de passagem de avião. Mas o coração foi para a casa do Pai e automaticamente o corpo seguiu. O segundo filho se assustou. Eu estou na casa do Pai. Eu estou escutando a palavra do Pai. Eu estou vestindo a melhor roupa. Quando ele estava ali por um tempo, depois que o coração dele foi para a casa do Pai, então ele também estava na casa do Pai. Ele estava vivendo uma vida completamente diferente. Eu aprendi isso na Bíblia. Só porque sua situação está difícil, seu coração também não precisa estar difícil. Só porque você está com desesperança, não deixe seu coração também ficar na desesperança. Só porque você está sofrendo, não deixe seu coração sofrer também. Olhe para a palavra de Deus. O segundo filho, ele estava no chiqueiro, mas o coração do filho foi procurar pela casa do pai. Olhem para Deus. Esperem em Deus. Esperem no Senhor. Se o seu coração estiver com o Senhor, então a sua situação também vai estar com Deus. Todas as coisas vão mudar. Eu aprendi isso na Bíblia.
Eu ensinei muitas vezes isso para as pessoas. Por isso muitas pessoas saíram da desesperança, foram libertas da tristeza, foram libertas do pecado, foram libertas das drogas, foram libertas do jogo e foram renovadas. Eu vi muito isso acontecer. Eu digo de novo para vocês. Só porque vocês estão difíceis, não precisa seu coração também estar de dificuldade. Só porque você está triste, não deixe seu coração também ficar na tristeza. Só porque você está desesperado, não deixe seu coração também ficar desesperado. Independente da situação, da dificuldade que seja. Assim como o coração do filho saiu do chiqueiro e foi para a casa do pai, independente da dificuldade que você tenha, que o seu coração olhe para Deus. Espere no Senhor. Porque assim você vai se libertar disso. E se seu coração se libertar disso, a sua situação também, todas as coisas vão mudar. Vocês vão ter uma vida abençoada e agradável. Vocês acreditam nisso? Sim. Vocês não escutam palavras assim, vãs? Agora, comecem agora. Independente da situação que vocês estiverem, vai mudar. Vocês vão poder ver suas situações mudarem. Vocês vão poder ver vocês mudarem. E agora não fiquem mais presos na tristeza ou no desespero ou na escuridão. Se libertando disso, através de Deus, que vocês possam ter uma vida abençoada. Vamos orar. Santo Deus Pai, nós te agradecemos. A Bíblia está nos ensinando uma verdade incrível. Ele nos ensina a sair do desespero e do desespero, porque as pessoas não sabem disso. Há muitas pessoas que somente vivem na tristeza e no desespero, mas Deus quer nos libertar disso. Que o Senhor possa nos libertar, que nós possamos aprender a Jesus. Que nós não fiquemos presos na desesperança e na tristeza, mas que pela sua promessa nós possamos ficar em pé. Que a sua graça possa sobrefluir sobre nós. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.